EAD 515, Prática de Ensino 2, Utilização de TICs. Professor Jorge Luiz Costa. Trabalho avaliativo. Aluno Fabiana Dantas Silva, matrícula 13.15186. Aluno Zenilson Santana do Amaral, matrícula 13.15186. Tutor presencial, Fábio de Melo. Polo, Itapevi. Escolhemos para o tema do nosso trabalho falar sobre potenciação. É um assunto que ainda traz muitas dúvidas para alguns alunos, por não entender como aplicar e não entender algumas regras de potenciação. Trouxemos um problema simples, né, que pode acontecer no dia a dia. Numa cultura de bactérias, observou-se que o número delas duplica a cada hora. Sabendo que no início havia uma única bactéria, teremos então, eu fiz uma tabelinha aqui, né, como está aqui no exemplo abaixo, onde o tempo foi disposto em hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas. E na coluna 2, o número de bactérias. Na primeira hora tinha uma bactéria, como ela se multiplicou, vezes 2 igual a 2. Na segunda hora, 2 vezes 2 igual a 4. Terceira hora, 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Na quarta hora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. E assim por diante. Portanto, aí vem a pergunta. Portanto, na quinta hora, o número de bactérias será igual a... Qual será o número de bactérias quando for decorrido 5 horas, mantendo-se a mesma sequência da tabela? Portanto, então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32. Onde 2 elevado a 5 é igual a 32. Note que os 5 fatores mencionados aqui, que é o número 2, virou o nosso número lá em cima, o nosso númerozinho lá em cima. E o 2 ficou sozinho aqui embaixo. Mais pra frente, né, na sequência da apresentação, vamos tentar explicar isso melhor. Esse número 2, com o 5zinho aqui em cima dele, a gente lê 2 elevado à quinta potência é igual a 32. 2 elevado a 5 igual a 32. A operação efetuada chama-se potenciação. Então, quando vocês observarem qualquer número elevado a outro número, já saberão que será efetuado uma operação de potência, aonde o número que estará embaixo, no caso aqui o número 2, a gente chamará ele de base. Note, ó, o fator 2 repetido chama-se base. Então o número 2 aqui é a base. O número de fatores repetido, no caso o número 2 repetido várias vezes, 5 vezes nesse caso, chama-se expoente. Pegamos o número de repetição e foi colocado em cima do número 2. A esse número chamamos de expoente. O resultado da operação está aqui, ó, 2 elevado a 5, 2 a base, 5 o expoente, é igual a 32. Talvez, olhando diretamente, vocês não consigam chegar no resultado, mas voltamos um pouquinho atrás e veremos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32. Como assim? 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Portanto, 2 elevado a 5 é igual a 32. Espero que tenham entendido nessa primeira parte. Agora nós vamos passar para uma próxima etapa, falando de
propriedades das potências. Existem algumas propriedades que é bom mencionar e vocês precisam aprender, porque dependendo de como apareça, né, a potenciação, vocês vão ter um pouco de dificuldade para poder resolver. Então trouxemos alguns slides mostrando quais são essas propriedades. Propriedades das potências. A primeira propriedade nós chamamos de multiplicação de potência com bases iguais. No exemplo A, nós temos 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. Isso poderia ser escrito assim: 7 vezes 7, tudo isso vezes 7 vezes 7 vezes 7. Note que o 7 elevado a 2 se transformou em 7 vezes 7. E o 7 elevado a 3 se transformou em 7 vezes 7 vezes 7. Mas na propriedade da multiplicação de potências, a gente pode resolver isso de uma forma muito mais simples. Ao invés de ficar repetindo diversas vezes um número, né, até chegar no resultado de 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que isso tudo é igual a 7 elevado a 5, a primeira propriedade da potência fala: na multiplicação de uma potência com bases iguais, nós mantemos a base, como está no exemplo abaixo, mantemos a base e somamos os expoentes. Se as bases são iguais, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então nós temos aqui que 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3, isso tudo é igual a 7 elevado a 2 mais 3, que é igual a 7 elevado a 5, que fica 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que tudo isso é igual a 16.807. Espero que tenha dado para entender. Multiplicação de potências com bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. 2 mais 3. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3 é igual a 7 elevado a 2 mais 3, que é igual a 7 vezes 5. Perfeito? Vamos para o próximo slide. Propriedade 2. Divisão de potências com bases iguais. Note que as bases são iguais. Então, é uma propriedade para divisão quando a base for igual. Então, no exemplozinho A, nós temos 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Isso tudo é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7, nós colocamos aqui em cima. Dividido por 10 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tudo isso é igual... Ah, professor, mas ficou ali, ó, 10 vezes 10 vezes 10, somente 3 vezes. Uma regra simples e básica na matemática. Fatores iguais, nós cortamos o 10 em cima e cortamos o 10 embaixo. Cortamos um elemento igual lá em cima, um elemento igual aqui embaixo. Cortamos o 10 a primeira vez, cortamos o 10 a segunda vez, cortamos o 10 a terceira vez e cortamos o 10 a quarta vez. Como eu tenho 7 lá em cima, então eu fiquei com 10 vezes 10 vezes 10. Fiquei com 3 vezes 10 lá em cima. Me restou 3 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. Porque os outros 4 10 daqui de baixo eu cancelei ou cortei com os 4 10 lá em cima. Isso ficou igual a 10 a terceira. No exemplo abaixo vai ficar mais fácil de se entender.
que não precisa fazer esse tipo de operação. Foi demonstrado só para vocês entenderem como é que funciona. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Divisão de potências com bases iguais. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. 7 menos 4. Isso vai ser igual a 10 elevado a 3. 7 menos 4, 3. Base 10, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. 10 elevado à terceira, ou 10 elevado ao cubo. 10 elevado a 3. Que é igual a 10 vezes 10 vezes 10. O número 10 repetido 3 vezes. A base é 10 e o expoente é 3. Eu repito o expoente, eu repito a base quantas vezes for o meu expoente. O meu expoente é 3, a minha base é 10. Então, vou repetir minha base 3 vezes. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Próximo slide. Propriedade 3. Potência de potência. Falar em potência de potência parece meio complicado à primeira vista, mas é mais simples do que se parece. Essa propriedade é chamada potência de potência por apresentar uma base com 2 ou mais expoentes. Como assim, professor? Suponhamos que eu tenho o número 5, como no exemplo abaixo. 5 elevado a 3. Tudo isso elevado a 2. Eu tenho 2 expoentes. Eu poderia resolver da seguinte forma. Pegar o primeiro, o 5 elevado a 3, e falar que era 5 vezes 5 vezes 5. Tudo isso que está aqui dentro, 2 vezes. Aí ficaria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que isso tudo seria igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Igual a 5 elevado a 6. Eu repetiria o 5 6 vezes. Mas de uma maneira mais fácil para vocês compreenderem, está o exemplo abaixo. 5 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. Isso é igual a 5 elevado a 3 vezes 2. Ah, então pelo que eu estou entendendo, potência de potência na propriedade 3 significa que a base eu mantenho e os expoentes eu multiplico. É justamente isso. Essa propriedade é chamada de potência por apresentar uma base com dois ou mais expoentes. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Potência de potência. Eu poderia ter aqui 3 expoentes, 4 expoentes, multiplicaria todos eles. Então, 5 elevado a 3, tudo isso elevado a 2, é igual a 5 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 5, a base eu mantenho, multiplico os expoentes, que é igual a 5 elevado a 6. Resolvendo a potenciação, eu tenho que 5 elevado a 6 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. A base, eu repito ela quantas vezes for o número do meu expoente. Se o meu expoente é 6, eu repito a minha base 6 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 igual a 15.625. Vamos para a próxima propriedade. Propriedade 4. Multiplicação de potências de mesmo expoente. Multiplicação de potência de mesmo expoente. Então, eu tenho um 2 elevado a 3 vezes um 5 elevado a 3. Note que agora houve a inversão. Na potência de potência, eu tenho uma base com 2 expoentes lá em cima. E na quarta propriedade, que é a multiplicação de potência do mesmo expoente, eu tenho duas bases diferentes se multiplicando com
os mesmos expoentes nas duas potências. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Podemos reescrever de várias formas. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Poderia ser escrito assim: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 2 eu repito 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes, eu mantenho vezes, porque é da minha continha. Está multiplicando uma potência por outra potência. E ponho lá o 5 elevado a 3. 5 3 vezes, né? Mantenho a base e divido ela pela quantidade de expoentes, né? Eu repito a base pela quantidade de expoentes. Se eu 5 elevado a 3, então 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Poderia ficar desta forma, mas também poderia ficar 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Vezes 2 vezes 5, 10. Vezes 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 vezes 10. A base, eu mantenho a base, 10. E a quantidade de 10 que aparece é a quantidade do meu expoente. Expoente 3. No exemplo abaixo, fica muito mais simples de se entender a propriedade 4. Multiplicação de potências de mesmo expoente. Exemplo: 2 vezes 5, tudo isso, vezes 3, que é igualzinho ao que está lá em cima. 2 vezes 5, tudo isso, vezes 3. O 3 está aqui do lado de fora, então todo mundo que está aqui dentro é vezes 3, igual aqui, ó, na sequência, que é igual a 2 elevado a 3, vezes, o vezes aqui continua, a 5 elevado a 3. Ficou igualzinho ao enunciado lá em cima. Que isso é igual 2 vezes 5, 10. E o 3, eu repito. Então, olha, eu não faço uma soma, eu não faço uma multiplicação. Eu multiplico somente a base e mantenho o expoente. Então, a multiplicação de potência de mesmo expoente, eu multiplico a base, 2 vezes 5 é 10, e mantenho o expoente 3. 10 elevado a 3 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que dá igual a 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. Só relembrando, multiplicação de potência do mesmo expoente, eu multiplico as bases. 2 vezes 5 é igual a 10. E mantenho o expoente, 10 elevado a 3. Propriedade 5. Potência de fração. Dada qualquer fração elevado a um número, fica bem simples no exemplo abaixo de se entender. Eu tenho 9 terços elevado a 2. Isso é igual, quando eu tenho uma potência de fração, o número 9, eu elevo ele a 2, e o número 3, eu também vou elevar ele a 2. Então, eu vou ficar com 9 elevado a 2, ou 9 ao quadrado, é igual a 81. 9 vezes 9, 81. O 3, 3 elevado a 2, já passei ele para cá, 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado também é a mesma coisa que 3 vezes 3. Por isso que deu 9 aqui, ó. 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Agora, por último, eu tenho uma divisão. 81 dividido por 9 é igual a 9. Essa é uma das mais simples de se resolver, né? Então,
a gente encerra aqui a nossa apresentação, né? Apresentando a referência bibliográfica. Tiramos essa aula de hoje do livro Buongiorno e Ailton, do livro Matemática Fazendo a Diferença, oitava série, nono ano, Matemática, da editora FTD. Foi utilizado como referência as páginas 7 e 8 desse livro, e as demais apresentações, né, ficou por nossa conta, né? Alguns exercícios que foram apresentados e demais alguns exercícios que foram apresentados e demais resultados, fizemos por nossa própria conta. Espero que tenha ficado boa a apresentação, né? E estamos à disposição para qualquer outro trabalho. Assim, desde já, obrigado